estudando sobre uma temática extremamente importante para as nossas vidas. O tema nesta noite é a história da Bíblia Sagrada. Nesta noite nós vamos aprender a história do livro que transformou as nossas vidas e que vem transformando vidas e pessoas em toda a história recente, Nos últimos 2000 anos, a Bíblia Sagrada vem transformando a vida de milhares de pessoas. Meus amados irmãos, eu gostaria apenas de repetir o texto que nós utilizamos como base nesta noite, que se encontra ali em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu gostaria de ler o verso 14 também, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória ao nosso Deus por esta palavra. Muitas vezes, acabamos por conta da nossa vida, por conta do nosso dia a dia tão corrido, por conta das coisas que nós temos que fazer ao longo do nosso dia, por conta do nosso trabalho, por conta dos nossos afazeres, nós acabamos por desprezar a Bíblia Sagrada. Nós acabamos não incluindo a Bíblia Sagrada e a leitura da Bíblia Sagrada no nosso cronograma do dia. Por algum tempo, talvez no último ano, no ano de 2023, eu tive muita dificuldade com relação à questão da leitura bíblica. Eu tive muita dificuldade com relação à questão de ter tempo e dedicar tempo para a leitura da palavra do Senhor, mesmo sempre estando em contato, mesmo sempre estando lendo, mesmo estando sempre buscando estar próximo, o trabalho, os afazeres e as questões da vida acabam por muitas vezes nos distanciando do contato com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Mas esse ano, no ano de 2024, como todo mundo faz, no final do ano, nos meus planejamentos, no final do ano de 2023, no meu planejamento do ano de 2024, eu coloquei a Bíblia Sagrada como fundamental e como um objetivo principal a leitura desse ano. Já fazia muito tempo que eu não pegava a Bíblia toda para fazer a leitura, faziam alguns anos, e agora novamente no ano de 2024, eu estou conseguindo fazer a leitura novamente da Bíblia Sagrada completa, e não apenas lendo, mas também me dedicando no estudo da Bíblia Sagrada. Como que você fez, Lucas? Bom, eu tive que mudar toda a minha programação, e agora eu acordo 5 horas da manhã para ler a Bíblia Sagrada. Eu acordo para ler livros, acordo para ler a Bíblia, e logo em seguida
quando minha esposa sai, eu também começo o meu trabalho, começo a me dedicar nas coisas do meu trabalho, porque eu sei que logo depois daí, eu não vou ter o tempo de me dedicar para a leitura e para o estudo da palavra do Senhor. O que nós precisamos entender como cristãos é que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser um livro de cabeceira. A Bíblia Sagrada, ela não pode ser nas nossas vidas um livro aonde nós deixamos ela aberta no Salmo 91, e muitas vezes eu fui na casa de diversos irmãos, às vezes fazer uma visita, às vezes comer um almoço, às vezes ali para passear na casa do irmão, e a gente via que a página do Salmo 23 e do Salmo 91, ela estava até mais amarelada, porque era a única página da Bíblia Sagrada que ficava aberta e que o irmão ali utilizava. E nós vemos também, nos dias atuais, que nós estamos perdendo o costume, o hábito de fazer os nossos devocionais, de fazer a nossa leitura da palavra do Senhor. Um cristão saudável, ele sempre está com a Bíblia Sagrada sendo lida. Um cristão que tem saúde espiritual, ele sempre está com a palavra de Deus sempre pronta para ser lida. Todos os dias ele lê a palavra do Senhor. Lucas, mas quanto eu devo ler? Bom, alguns vão ler um capítulo, outros vão ler um versículo, outros vão ler 4 capítulos para fazer a sua leitura anual. Não importa, o importante é que você esteja sempre manuseando a palavra de Deus, sempre esteja lendo a palavra do Senhor. E esta palavra que está nas nossas mãos, ela não caiu do céu, não veio um anjo do céu e entregou a palavra e disse: olha, Jesus, Paulo, Moisés, está aqui a Bíblia escrita para que você possa entregar aí para o meu povo. Não foi dessa maneira. A Bíblia Sagrada, ela tem uma história. A Bíblia Sagrada, ela hoje estando nas nossas mãos dessa forma, como um livro completo, mas nem sempre foi assim. Em alguns momentos da história, em alguns momentos, em alguns episódios da história, a Bíblia Sagrada nem sempre esteve da forma como ela está hoje nos dias atuais. Lucas, mas por quê? Porque muitas questões aconteceram. A Bíblia Sagrada, ao longo de toda a história da humanidade, ela vem sendo escrita, e ela foi escrita por muitos anos, e muito se debateu e muito se discutiu de quais seriam os livros que deveriam receber o rótulo de livros sagrados. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nós podemos identificar já algo muito importante, é o significado da palavra Bíblia. Muitos cristãos estão dentro da igreja há 20, 30, 40 anos, e muitos que não se dedicaram no estudo da Bíblia Sagrada não sabem nem o que significa Bíblia. Bíblia não é algo, não é uma palavra que está dentro da Bíblia. Bíblia não é uma palavra que está dentro das Escrituras Sagradas. A palavra Bíblia, ela vem da origem que significa conjunto de livros. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro, pelo contrário, a Bíblia Sagrada é um conjunto. A Bíblia protestante, por exemplo, é um conjunto de 66 livros. Ela tem 2 divisões. A primeira é o Antigo Testamento. A palavra testamento significa aliança, ou seja, o Antigo Testamento são os livros que compreendem a antiga aliança, o antigo compromisso, o Antigo Testamento. E existe também o Novo Testamento, formado por 27 livros. O Novo Testamento, que também
a palavra testamento também significa aliança, significa os livros que fazem parte da nova aliança. Lucas, e o que faz com que essa divisão aconteça? Por que a minha Bíblia Sagrada, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento? A Bíblia Sagrada é dividida em Antigo e Novo Testamento porque ela compreende duas alianças, dois períodos que Deus tem com o homem. O primeiro período, a primeira aliança, é a aliança que Deus faz com Moisés, lá no Monte Sinai, aonde Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos. Essa é a primeira aliança que Deus faz com Moisés. É óbvio que ele não faz apenas aliança com Moisés, mas é Moisés quem inicia a escrita dessa aliança. A aliança, na verdade, começa em Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança ela é consolidada através da figura deste homem chamado Moisés, que é para quem Deus entrega os 10 mandamentos, que são a lei de Deus. Essa é a aliança do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é uma nova aliança. Qual aliança é essa, Lucas? É a aliança que Jesus Cristo faz com o seu povo através do seu sangue. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele estava firmando a sua nova aliança com a humanidade. Se o Antigo Testamento é baseado nos 10 mandamentos, é baseado num código, aonde olho por olho, dente por dente, o Novo Testamento, essa nova aliança, ela é fundamentada no amor de Deus, através de Jesus Cristo, entregando Jesus Cristo para que a humanidade seja redimida pelos seus pecados. Então, Lucas, porque a minha Bíblia é dividida em 2 testamentos? Porque são 2 as alianças que Deus fez com a humanidade. Bom, a Bíblia Sagrada não foi escrita apenas por uma pessoa. Não foi Moisés, simples e unicamente, que escreveu a antiga aliança. Não foi também Paulo que escreveu o Novo Testamento, mesmo tendo escrito grande parte do Novo Testamento. Mas vários autores são escritores, são tidos como escritores da Bíblia Sagrada. Nós temos dentro da Bíblia Sagrada mapeados 40 autores. Dentre esses autores estão homens que são letrados. Homens como, por exemplo, Isaías, que fazia parte da nobreza. Nós temos Moisés, um homem que foi criado com as mais altas ciências do Egito. Nós temos também homens com um cadedal muito alto de conhecimento, como Ezequiel, Daniel, homens que são instruídos, homens que fazem parte da nobreza, homens que são príncipes. Mas nós temos também homens simples, homens que eram profetas, que muitas vezes não tinham nenhuma condição. Nós temos até mesmo um boiadeiro que escreve um dos livros do Antigo Testamento. Nós temos diversas pessoas, diversos homens que são inspirados por Deus, que escreveram os livros da Bíblia Sagrada. Nós temos juízes, sacerdotes, nós temos reis, nós temos homens importantes que escreveram e que os seus escritos hoje estão dentro da Bíblia Sagrada. Mais de 1500 anos foi necessário para que desde o primeiro livro da Bíblia, que não é Gênesis, mas o primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó, desde o primeiro livro que foi Jó, o primeiro livro escrito, até o livro do Apocalipse, mais de 1500 anos de história se passaram.
Esses livros, eles foram escritos pelas mais diferentes pessoas, escritos das mais diferentes culturas, mas são livros que foram inspirados por Deus, livros que o Espírito Santo de Deus guiou esses homens para que eles escrevessem, e que depois esses livros se tornaram aquilo que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. Porém, a Bíblia nem sempre foi como é nos dias de hoje. A Bíblia, ela nem sempre foi da forma como nós temos hoje, esse códex. Pelo contrário, antes, a Bíblia Sagrada, ela era formada por rolos. E esses rolos, eles ficavam dentro de alguns lugares que eram considerados sagrados. Até mesmo alguns homens poderosos, como nobres, reis, esses homens podiam ter acesso dentro dos seus lares, dentro das suas casas, a cópias desses rolos. Esses rolos geralmente, principalmente nos dias de Jesus, as pessoas tinham acesso a esses rolos simples e unicamente dentro da sinagoga. Eles iam até a sinagoga, e ali dentro daquela sinagoga haviam vários rolos. Nem sempre haviam todos os rolos dentro da sinagoga. Algumas sinagogas tinham todos os rolos, outras sinagogas tinham poucos rolos, mas os rolos que eram obrigatórios para se ter dentro de uma sinagoga eram os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. São eles: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses livros eram obrigatórios, porque esses livros, eles faziam parte daquilo que os judeus conheciam como a lei do Senhor, como a lei de Deus. Então esses livros que foram escritos por Moisés, eles eram obrigatórios dentro de qualquer sinagoga, para que você pudesse pegar esses livros e que você pudesse fazer a leitura. A Bíblia Sagrada nos narra, por exemplo, Jesus Cristo indo até uma sinagoga, num dia que queriam quase apedrejar ele indo numa sinagoga, e ele pegando o rolo do profeta Isaías, e abrindo lá em Isaías, capítulo de número 61, onde diz: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. E aí ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpre esta palavra. Quando ele se senta, o povo fala: agora nós vamos ter que matar esse camarada aí. Pega em pedra, vira um furdúncio dentro da sinagoga, porque Jesus estava lendo aquele texto que para eles era um texto visto como proibido, porque só o Messias iria cumprir aquele texto. E ele disse: hoje se cumpre esta palavra. Então, dentro das sinagogas era onde o povo, nos dias de Jesus, tinha acesso a estas escrituras. A palavra de Deus, ela por muitas vezes, ela foi perseguida. Não foi um, não foi dois e não foram 3 os episódios aonde a palavra de Deus quase se perdeu em sua totalidade, aonde este livro quase que não existiu mais. Lucas, o que aconteceu? Bom, a Bíblia Sagrada nos narra, vamos ler esse texto que se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 22, do versículo 8 até o versículo 11. Eu vou pedir para o Gilberto estar fazendo a leitura desse texto para nós. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 até o versículo de número 11. Vamos ler o que aconteceu com os textos sagrados neste texto. Lê para a gente, Gilberto, por favor. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu o livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a
Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Glória a Deus. Até aí, muito obrigado, pastor Gilberto. Meus amados, o que aconteceu nesse texto? Lucas, acharam o livro da lei? Sim. Aconteceu um período dentro de Israel, um período muito negro, principalmente depois do reinado de Salomão, aonde houve uma mistura com culturas exteriores muito grande, já no reinado de Salomão, a ponto do povo de Israel se desviar da palavra de Deus. Eles edificaram postes ídolos, eles edificaram bosques, eles fizeram tudo que o Senhor despreza. Eles sacrificaram seus filhos a deuses estranhos, eles abandonaram completamente a palavra do Senhor. Mas Deus havia profetizado que iria se levantar um homem chamado Josias, um rei que iria reinar em Israel. Cerca de 200 anos antes houve essa profecia de que Josias iria restabelecer o culto e que ele iria fazer com que o povo de Israel voltasse para os caminhos do Senhor. Porém, havia se perdido o livro da lei. O que era o livro da lei, Lucas? A Bíblia Sagrada. Sumiram com os textos, com os rolos sagrados. Ninguém sabia onde estava, ninguém sabia onde colocaram, o negócio simplesmente desapareceu, ninguém achava, ninguém sabia, e ninguém estava nem aí para procurar, ninguém estava nem aí para buscar, porque não tinha-se o interesse de adorar a Deus. Então, Deus levantou esse rei, esse moço chamado Josias, que foi um dos melhores reis de Israel. Depois de Davi, talvez o segundo melhor rei de Israel foi Josias, um homem fiel, um homem temente, um homem zeloso pela palavra de Deus. E no primeiro ano do reinado desse homem chamado Josias, este sacerdote Ilquias entrou dentro do templo e, mexendo nas coisas do templo, encontrou os rolos que haviam, os pergaminhos, os rolos que haviam sido perdidos do livro da lei. E quando Ilquias achou, ele falou: meu Deus do céu, o que é isso? Quando ele leu, ele viu que aquela era a lei de Moisés, que aqueles eram os escritos de Moisés. E ele então pegou aqueles rolos, correu até o rei e fez com que este livro fosse lido na presença do rei Josias, que nunca tinha ouvido aquelas palavras. Ele ouvia falar do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, as histórias do povo de Israel, mas ele não conhecia o livro onde estavam registradas aquelas histórias. Quando foi lido o livro na presença de Josias, a Bíblia nos diz, no texto que nós acabamos de ler, que ele rasgou as roupas e ele clamou a Deus, levou até o sacerdote e disse: clama a Deus a partir das palavras desse livro aqui, para nós sabermos se essas palavras são realmente fiéis. E eram as palavras realmente fiéis. Então achou-se o livro da lei que havia sido perdido. Com isso, houve um grande concerto no meio de Israel. O livro não foi só lido para o rei Josias, não, foi lido para todo o povo reunido, e houve quebrantamento no povo, houve lágrimas no povo, e o povo se converteu novamente ao Senhor. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui nesse estudo. Não existe, meu irmão, conversão que não passe pela palavra de Deus. Não adianta a gente cantar, não adianta a gente rodopiar, não, conversão ela passa
pela palavra de Deus. É necessário Bíblia, é necessário estudo bíblico, é necessário discipulado, é necessário ensinar a palavra, para que nós possamos ser verdadeiramente convertidos ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não apenas isso aconteceu, que a Bíblia quase se perdeu. Houve também o cativeiro babilônico, aonde o povo de Israel foi levado por 70 anos para o cativeiro na Babilônia. Dentro desses 70 anos, também o povo não poderia cultuar, o povo não poderia adorar a Deus, e as escrituras também quase se perderam dentro desse período. Tanto que a Bíblia Sagrada nos mostra, lá no livro de Neemias, capítulo de número 8, aonde quando estava acontecendo a reconstrução dos muros de Israel, o sacerdote Esdras, naqueles dias, ele se colocou diante do povo, pegou o livro da lei novamente, colocou diante do povo e começou a ler as palavras do livro da lei. Você acha que Esdras leu o livro da lei por 1 hora? Você acha que Esdras leu o livro da lei por 2 horas? Não. A Bíblia Sagrada diz que desde que o sol nasceu até a hora que o sol se pôs, Esdras continuou lendo o livro da lei aos ouvidos de todo o povo. Quando Esdras foi fechar o livro da lei, quando ele foi fechar o rolo de Moisés, a Bíblia Sagrada nos diz que o povo quebrantado, com que o povo chorando, que o povo adorando a Deus, clamava para que Esdras não parasse de ler as palavras que estavam contidas naquele livro. Isso, irmãos, nos mostra o como é importante a palavra de Deus para a vida do ser humano, como é importante a palavra de Deus para a vida do homem. Não apenas esse episódio também aconteceu, outros episódios aconteceram, como por exemplo, a tentativa de um anticristo, um tipo do anticristo, chamado Etíoco Epifânio, que era rei lá de Roma. Esse camarada, quando no ano de 160 antes de Cristo, ele também tentou destruir a Bíblia Sagrada. Esse camarada estava sendo motivado por Satanás, motivado pelo diabo, porque ele queria que os judeus se convertessem à religião grega, à religião romana, e ele começou a queimar todos os rolos que eram encontrados dentro de Israel. Ele começou a queimar do livro da lei, começou a botar fogo, e as pessoas que não queriam se converter à religião romana, a religião grega, Etíoco Epifânio então assassinava. Esse chegou ao ponto de entrar dentro do templo do Senhor, pegar um animal impuro, que era o porco, e sacrificar o porco no altar de holocausto, que era o altar do Senhor, o altar de sacrifício do Senhor. Não apenas isso, a história também nos narra que ele pegou uma mulher que era judia e que tinha 7 filhos, e que ele disse para ela que se ela não se convertesse, que ela não renunciasse o judaísmo, que ela não renunciasse a crença dela, a crença no Deus Todo-Poderoso, que ele iria matar todos os filhos dela diante dos olhos dela. E assim ele fez, terminando também matando a mulher, porque ela não negou o Deus Todo-Poderoso. Esse Antíoco Epifânio, ele é justamente um dos tipos do anticristo. Muitas coisas que são faladas dentro da Bíblia Sagrada a respeito do que o anticristo irá fazer, se refletem a história deste homem Antíoco Epifânio. Na Idade Média também, a Igreja Católica perseguia pessoas que tinham exemplares da Bíblia Sagrada dentro das suas casas, pessoas comuns, que não eram monges, que não eram padres, que não eram bispos, que não eram arcebispos, não poderiam ter a Bíblia dentro das suas casas. As casas eram destruídas e a pessoa era presa ou até mesmo morta, considerada como herege, simples e unicamente porque tinha dentro das suas casas um exemplar da Bíblia Sagrada. Na União Soviética, 90 anos atrás, a Bíblia Sagrada era perseguida.
Quem tinha um exemplar da Bíblia Sagrada pegava 7 anos de prisão na Sibéria, no lugar mais frio do mundo, com temperaturas de menos 43 graus à noite, morriam muitas vezes congelados e não voltavam para casa, simples e unicamente porque tinham um exemplar da Bíblia Sagrada. Lucas, mas a Bíblia Sagrada hoje ainda é perseguida? Ainda é perseguida. Nós estávamos na convenção no ano passado, no final do ano passado, e uma coisa me alegrou grandiosamente. Existe, pastor Odair estava lá conosco, Gilberto também, existe, pastor Odair, um tráfico santo. Sabe o que é o tráfico santo? É o tráfico da Bíblia Sagrada. Nós, como Assembleia de Deus, só no ano passado traficamos mais de 2 milhões de Bíblias Sagradas, levando essas Bíblias para o Oriente Médio, onde ela não pode entrar, levando essas Bíblias para a Filipinas, aonde ela não pode entrar, e pasmem os senhores, milhares de almas já estão se convertendo por conta da Bíblia Sagrada que está entrando dentro desses países. A China comunista nos dias de hoje, a Bíblia Sagrada também não pode entrar, e não só não pode entrar, como a China já está no seu governo programando uma estratégia. Eles, ao invés de proibirem a Bíblia Sagrada, eles vão criar a própria Bíblia Sagrada do Partido Comunista Chinês, a Bíblia que é autorizada pelo governo da China a transitar no meio do povo. Mas a Bíblia Sagrada oficial, a palavra de Deus não alterada, não modificada, já está entrando dentro da China também. Esses dias eu vi um vídeo de uma caixa de Bíblia que chegou lá na China, e os chinesinhos, quando pegava a Bíblia, chorava, agradecia a Deus, porque estava tendo pela primeira vez um exemplar da Bíblia Sagrada nas suas mãos. Isso, meus amados irmãos, é o que nós não entendemos e é o que nós não compreendemos, porque aqui no Brasil nós temos liberdade, nós podemos abrir a Bíblia na rua, no ônibus, nós podemos ir nos becos, nos valados, e sabe o que acontece? Nós não fazemos nada, nós usamos mal a nossa liberdade para pregar a Bíblia Sagrada, mas chegará um tempo aonde esta palavra não poderá mais ser pregada. Se você abrir a Bíblia, você será assassinado, morto e até mesmo preso, a sua Bíblia será queimada. Mas eu creio em Deus e agradeço ao Senhor, porque nos nossos dias ainda nós temos os remanescentes, gente que ama essa palavra, gente que prega essa palavra, e gente ainda mais que vive esta palavra. A Bíblia Sagrada sempre foi perseguida. O diabo percebeu ao longo da história que era impossível destruir a Bíblia, que era impossível destruir os rolos. Por que, Lucas? Porque haviam cópias e mais cópias. A Bíblia original, os pergaminhos originais, eram escritos em peles de animal, e com o tempo, a pele de animal, ela fazia com que as letras, elas se apagassem, e isso motivava com que houvessem cópias e mais cópias desses textos sagrados. Cópias e mais cópias. Então, era impossível. O diabo podia queimar quantas cópias fosse, destruir quantas cópias fosse, mas sempre existiam mais cópias e mais cópias da Bíblia Sagrada sendo distribuídas e estando com os irmãos. Mas, e o que o inimigo então fez? A estratégia agora, principalmente no nosso país, onde a Bíblia Sagrada não é proibida, a estratégia agora que o inimigo utiliza é reinterpretar a Bíblia Sagrada.
é fazer com que as palavras que estão dentro desse livro sejam reinterpretadas, dando novos significados, dando novas interpretações, dando novos entendimentos. A Bíblia fala, mas não é bem assim. A Bíblia fala, mas não é desse jeito. A Bíblia fala, mas isso daí é coisa daquele tempo, é coisa daquela cultura, isso daí passou. Mas Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra permanece a mesma. A palavra de Jesus, a sociedade muda, o governo muda, o presidente que está aí vai embora, o outro já foi, a situação no governo muda, a situação no cenário da sociedade muda, os homens levantam e caem, mas a palavra de Deus, essa permanece a mesma. Quem pode adorar a este Deus nesta noite? Esdras tem uma importância gigantesca, porque é Esdras que vai organizar pela primeira vez todos esses rolos da antiga aliança, do Antigo Testamento. É ele que vai organizar todos esses rolos de todos os profetas, os livros históricos, o Pentateuco de Moisés, os Salmos. É ele quem vai fazer toda essa organização, pegar todos esses pergaminhos e vai dar uma definição para esses pergaminhos que ficou conhecida na história como a Bíblia hebraica. A Bíblia que os judeus seguem nos dias de hoje, que é apenas o Antigo Testamento, que é apenas a antiga aliança, que seguem até os dias atuais, essa Bíblia sagrada, ela foi organizada por este sacerdote Esdras. Logo em seguida, depois que Esdras faz essa organização da Bíblia hebraica, vem o período em que os gregos começam a dominar o mundo. Nós sabemos que vários impérios dominaram o mundo: o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Romano, mas teve um período antes de Cristo em que o Império Grego era quem dominava o mundo, comandado por um homem chamado Alexandre o Grande. E existia uma coisa muito interessante dentro do período dos gregos, que é imprescindível para a história da Bíblia Sagrada. Os gregos se apaixonaram pela Bíblia Sagrada. É impressionante como um dos maiores impérios da humanidade se apaixonaram pelo livro dos judeus, se apaixonaram pelo livro do povo de Israel, se apaixonaram tanto, mas tanto, que muitos gregos se converteram ao judaísmo, que muitos gregos passaram a crer no Deus monoteísta da fé dos judeus e dos israelitas, a ponto de um dos faraós do Egito, que era um dos generais de Alexandre, Ptolomeu, mandar que 72 sábios dos judeus, 72 anciãos, que eles fizessem a primeira tradução de todos aqueles rolos que Esdras havia organizado, e eles traduzissem esses rolos pela primeira vez para a língua mais falada no mundo, que era o grego. A Bíblia pela primeira vez foi traduzida para o grego por um dos faraós, por 72 judeus, em 72 dias. Aí alguém fala: Lucas, mas esse camarada aí podia ter pegado e tirado algum texto lá que ele não gostava, que ia contra ele. De maneira nenhuma. Sabe o que ele fez? Esses 72 judeus fizeram, cada um deles fez a sua versão. No final, todas essas versões foram comparadas. Se tivesse alguma diferença, todos eles tinham que refazer. 72 versões de pessoas diferentes, no final se transformaram naquilo que é chamado de a Bíblia da Septuaginta, que significa 70, dos 70 judeus. Todas essas versões foram comparadas, e pasmem os senhores, o nível de igualdade das 70 versões dos judeus, o grau de qualidade dos escritos era excelente.
excepcional, a ponto da Bíblia Sagrada ser colocada na maior biblioteca da história da humanidade, a Biblioteca de Alexandria, aonde homens do mundo todo, filósofos do mundo todo, historiadores do mundo todo, iam para estudar a Bíblia Sagrada. Essa história nos mostra o como Deus utiliza até as nações ímpias para que Ele cumpra com o seu propósito e com a sua vontade. Se não fossem os gregos traduzirem a Bíblia, dificilmente nós teríamos acesso hoje de forma fácil a esses manuscritos antigos, mas hoje qualquer pessoa pode entrar na internet e baixar a versão da Septuaginta, da tradução que foi realizada pelos povos gregos. Se alguém tem alguma dúvida, Lucas, mas e lá nos originais tem alguma diferença dos dias de hoje? Não tem diferença nenhuma, porque já há mais de 2.500 anos atrás, nós temos validada a certeza e a convicção de que a palavra de Deus está correta, como ela está nas nossas mãos. Quem pode glorificar ao Senhor pela palavra dele? Essa é a formação do Antigo Testamento, porque o que os gregos fizeram foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. Mas o Novo Testamento ainda não havia acontecido. Jesus não tinha nascido, Jesus não tinha morrido, não tinha tido ainda a cruz, mas a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, a lei, os profetas, os livros históricos já estavam lá, todos bonitinho organizados. Agora tem o Novo Testamento. O Novo Testamento, a história do Novo Testamento, ela começa 30 anos após a morte de Jesus. Por quê? Porque apenas 30 anos após a morte de Jesus é que nós temos a escrita do primeiro evangelho. O primeiro evangelho escrito tem 30 anos após a morte de Jesus. Foi escrito ali por volta do ano de 60 depois de Cristo. Então, é através desses livros, através desses escritos, e principalmente o Novo Testamento, ele foi escrito muito através de cartas. Como que funcionava? Deixa eu te explicar, porque muitas vezes as pessoas elas não entendem, elas acham, tem a Bíblia aqui? Me empresta a Bíblia aqui, por favor. As pessoas elas acham que a Bíblia foi escrita assim, ó, Moisés está aqui, aí ele escreveu a parte dele, aí Josué está aqui, aí ele escreveu a parte dele, aí Samuel está aqui, aí ele escreveu a parte dele, aí chegou lá em João, lá no Apocalipse, aí João escreveu a parte dele, terminou, encerrou, aqui agora acabou. Não foi dessa forma. Primeiro, já te expliquei, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, eram rolos que ficavam dentro do templo, dentro das sinagogas. Mas o Novo Testamento, ele era completamente diferente. Como que era o Novo Testamento, Lucas? O Novo Testamento, ele foi todo escrito em cartas. O Novo Testamento, os livros que compõem o Novo Testamento, são todos eles, todos os livros do Novo Testamento são cartas. Lucas, que negócio é esse? Vamos ler Atos, capítulo de número 1. O único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Todos os outros são ou os evangelhos, ou as cartas paulinas, ou as cartas gerais, ou o livro do Apocalipse. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que o texto diz. Fiz o primeiro tratado. O que Lucas, que estava escrevendo aqui, estava falando? Ele estava falando a respeito do livro do Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas também é uma carta endereçada para o mesmo homem que o livro de Atos dos Apóstolos, que é a carta que Lucas está escrevendo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos
que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, o que você está falando? O livro de Atos dos Apóstolos, a carta, o Evangelho de Lucas, faziam parte de duas cartas que foram enviadas para esse homem, Teófilo. Teófilo foi um romano que se converteu ao cristianismo, e ele tinha o desejo de conhecer Cristo, de saber quem era Cristo, e tinha o desejo também de saber o que os apóstolos tinham feito, o que eles tinham feito, qual que era a realização dos apóstolos. E Lucas então pega pena e papel e escreve para Teófilo uma carta, endereçando para ele e informando tudo o que Jesus tinha feito e tudo o que os apóstolos tinham realizado através do poder do Espírito Santo. Então o Novo Testamento, diferente do Antigo, foi escrito todo em cartas. Tanto que, Lucas, tem alguma carta aí que se perdeu? Várias cartas, 3 cartas se perderam. O Novo Testamento era para ter no mínimo 3 livros a mais. Quais são eles? A terceira carta de Paulo aos Coríntios, essa carta se perdeu. Paulo cita ela dizendo: olha, peguem a terceira carta que eu vos enviei e leiam aí. Mas essa carta nunca foi encontrada. Outra carta, a primeira carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, nunca foi encontrada. A terceira carta, a carta aos Laodicenses, Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses e cita essa carta nas suas cartas as demais igrejas, mas essa carta aos Laodicenses também nunca foi encontrada. Lucas, como que funcionava a sistemática das cartas? As cartas, quando Paulo mandava uma carta, a carta chegava lá na igreja, Paulo ordenava nas suas cartas que elas fossem lidas em voz alta. Elas eram lidas em voz alta, e sabe o que a igreja fazia? Ela copiava essas cartas e distribuía para as outras demais igrejas, para que elas lessem as cartas também. Então chegava a carta lá na igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso lia a carta diante de todo o povo, diante de toda a assembleia, e depois essa carta era entregue para que ela fosse copiada e para que ela fosse lida nas outras demais igrejas. Era assim que funcionavam as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos e também os evangelhos. Eram cartas lidas diante de toda a igreja e diante de todo o povo. Lucas, e como foi então a formação desse Novo Testamento? Quem que pegou essas cartas e juntou essas cartas? Bom, ao longo de todo o primeiro século essas cartas foram escritas. A última foi a de João, o Apocalipse. E todas essas cartas, elas foram juntadas, foram coletadas, foi-se feito um trabalho pelos pais da igreja, Crisóstomo, Jerônimo e tantos outros homens, que conseguiram unificar essas cartas, e hoje nós temos o Novo Testamento com as cartas paulinas, as cartas gerais e 4 dos evangelhos, que são as 4 histórias de Jesus. 3 delas são idênticas, iguais, os sinópticos, e a carta à igreja, que é o evangelho de João. Então, essa foi a formação do Novo Testamento. Essa formação, para que a Bíblia chegasse como ela está hoje nas nossas mãos, dependeu de muitos concílios, de muitas reuniões da igreja, para identificar quais eram os livros verdadeiramente inspirados, porque existiam muitos livros, existiam muitos textos, existiam vários escritores que diziam: eu escrevi um evangelho de Jesus, mas eram todos evangelhos fabricados, evangelhos falsos, evangelhos mentirosos, que não estavam de acordo com a verdadeira história de Jesus. Cartas também que não eram cartas que foram identificadas como não inspiradas pelo Espírito Santo. Lucas, mas quais são os critérios
para identificar esses livros. Livros que não foram inspirados, que foram chamados depois de livros apócrifos, de livros falsos, de livros com teorias enganosas, com escritos mentirosos. Esses livros eles passaram por um determinado crivo. Qual era o crivo? A autenticidade do texto. Qual que é a autenticidade do texto? Se o texto ele realmente era um texto autêntico, se ele tinha verdadeiramente comprovação histórica, se ele tinha também comprovação de outros textos. Nisso daí vários textos apócrifos ficaram de fora, livros como por exemplo de Enoque, livros como por exemplo de Jasher, que eram textos mentirosos, escritos muitos anos depois, que foram reprovados na autenticidade do texto. A inspiração divina, como é que era identificada a inspiração divina num texto sagrado? Era identificada a partir dos textos de Moisés e dos evangelhos de Jesus e dos textos dos apóstolos. Então, eles pegavam os textos que eram comprovadamente escritos por Paulo, por Pedro, por Lucas, por Marcos, por Mateus, os textos de Moisés, os textos dos profetas, e verificavam se esses textos não iam contra os textos já definidos como textos da Escritura. A autoridade do autor. Por que isso aqui é importante, Lucas, a autoridade do autor? Porque muitos escreviam naquela época. Hoje você sabe o que é ghostwriter? Alguém aqui sabe o que é ghostwriter? Se alguém aqui quiser escrever um livro, é facinho. Malafaia, por exemplo, publica um livro por mês. E tantos outros pastores aí publicam um livro por mês. Aí você pergunta, Lucas, mas esses camaradas escrevem tanto assim? Não. Se chama ghostwriter. O que é o ghostwriter? Ghostwriter são pessoas que pegam mensagens, que pegam pregações, que pegam histórias, que conversam com esses autores, que estão diariamente ou sempre estão com esses autores, e eles são pagos para escrever essas histórias. Só que o autor do livro não é o escritor. O autor que sai no livro é o nome do pastor, é o nome famoso, é o nome de pessoas que têm crédito, geralmente de pessoas que vendem livro. Porque se o ghostwriter, o Sebastião da Silva, escrever o nome dele lá no livro, ninguém vai dar bola para comprar o livro do Sebastião da Silva. Então, o ghostwriter escreve o livro e ele coloca o nome de outra pessoa naquele livro. É assim, é isso que é o ghostwriter. Só que, Lucas, isso daí, ghostwriter, né? Nossa, que nome bonito, né? Lá dos Estados Unidos, lá, escritor fantasma. Isso sempre existiu. Sempre existiram homens na história da humanidade que escreveram livros e colocaram no nome de outras pessoas. Lucas, cita um exemplo para mim, por favor. Jeremias. Jeremias nunca escreveu nenhum livro. Lucas, mas lá na Bíblia, na minha Bíblia, tem o livro de Jeremias, não tem? Quem tem aí a Bíblia com o livro de Jeremias? Não tem? Tem? Tem ou não tem o livro de Jeremias na Bíblia? Não tem Lamentações de Jeremias também? Não tem? Tem, não tem? Mas Jeremias nunca escreveu nada. Lucas, então como que o livro de Jeremias está lá? Porque Jeremias tinha um ghostwriter. Quem era o ghostwriter de Jeremias? O discípulo dele, que era Baruque. Baruque é o autor do livro de Jeremias. Baruque que escreveu o livro de Jeremias. Só que, Lucas, por que o livro de Jeremias entrou e outros livros não entraram? Porque Baruque, ele é citado como discípulo de Jeremias. Ele é alguém que ele tem propriedade, porque ele andou verdadeiramente com Jeremias. Mas outros autores, que são também autores que não colocaram seu nome, mas colocaram os nomes de outras pessoas, essas pessoas não têm autoridade, porque não andaram, não viveram, simples e unicamente pegaram um nome e colocaram lá. Por exemplo, se você for estudar os livros apócrifos, você vai encontrar o livro de Enoque, que eu já citei. Enoque também nunca escreveu o livro, mas alguém escreveu um livro e colocou como sendo o livro de Enoque. Outro caso, também não bíblico, o evangelho de Judas. Muita gente pergunta, nossa, mas tem um evangelho de Judas? Tem, só que Judas nunca escreveu evangelho nenhum. Lembre-se, Judas, depois que traiu Jesus, se matou. A Bíblia diz que ele se precipitou. Não se sabe se ele se enforcou ou se ele se jogou de um precipício, mas ele se matou. Então Judas nunca escreveu nada. Então como que tem
um evangelho de Judas circulando por aí? É porque alguém escreveu e colocou como sendo de autoria de Judas, quando na verdade Judas nunca escreveu nada. Então, muitos livros foram descartados, por quê? Porque se analisaram profundamente qual que era a autoridade do texto, a autenticidade do texto, a inspiração divina, se não tinha conflito com as doutrinas fundamentais da Bíblia, e também se o livro tinha um autor confiável. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem já leu o livro de Esther? Levanta a mão. Quem já leu o livro de Esther? Todo mundo aqui, bastante pessoas aqui já leram o livro de Esther. O livro de Esther não fala em nenhum momento de Deus. Pode abrir o livro de Esther aí e procurar aí. Eu desafio alguém a achar o nome de Deus no livro de Esther. Alguém já achou? Já achou? Vai procurar a vida inteira e não fala de Deus. Lucas, então por que o livro de Esther está na Bíblia? Porque Esther, ela tem a autenticidade do texto, do acontecimento histórico. A história de Esther é a história da festa de Purim. A história de Esther é uma história que nos leva a como o povo de Israel estabeleceu a festa de Purim. É por isso que o livro de Esther está lá dentro da Bíblia, porque ele é um livro que ele tem autenticidade histórica, o texto é autêntico. Nós temos também um outro livro que não fala de Deus. Qual que é o outro livro que não fala de Deus? Vamos lá, vamos ver quem sabe. Vamos lá. Cantares. Cantares de Salomão é o que, gente? Cantares de Salomão. Tem criança aqui? Tem criança lá no fundo. Bom, Cantares de Salomão é um texto que fala da relação de um homem e de uma mulher. Quando você lê Cantares, lê você e sua esposa Cantares de Salomão. Eu nunca li com a minha esposa. Um dia eu te desafio. Cantares de Salomão é um livro romântico. É um livro onde um homem se declara para uma mulher e uma mulher se declara para um homem. Então, Cantares de Salomão é isso, é um livro romântico, é um livro de amor. Só que Cantares de Salomão tem a sua autenticidade porque foi escrito por Salomão, um homem que tem autoridade bíblica. Por isso que o livro está lá. Só que o que aconteceu, gente? Teve um concílio no ano de 393 depois de Cristo, conhecido como Concílio de Hipona, que ele fez essa análise e formou aquilo que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi formada, finalizada, juntada, todos os livros definidos nesse concílio de Hipona. Não foi apenas esse, teve concílio de Laodiceia, teve tantos outros concílios, na tentativa de formar o cânon bíblico, de finalizar quais eram os textos verdadeiramente genuínos e sagrados que entrariam dentro da Bíblia Sagrada. A questão que aconteceu dentro desse concílio é que 7 livros são eles, vou citar o nome deles para você aqui, 7 livros que não faziam parte da Bíblia hebraica foram aprovados como livros sagrados. Quais são eles? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus, 7 livros. Esses livros, eles foram aprovados como livros, sendo livros que tinham autenticidade histórica. Eles tinham autenticidade histórica, mas eles não faziam parte da Bíblia hebraica. Lembra da Septuaginta, da Bíblia que Esdras organizou? Não fazia parte, só que eles tinham autenticidade histórica, porque a revolta dos Macabeus realmente aconteceu. Baruque, como eu disse, discípulo de Jeremias, ele tem autenticidade, ele tem autoridade, e tantas outras aqui, por exemplo, Eclesiástico foi escrito por Salomão. Então, Eclesiástico está lá, Sabedoria também está lá, também escrito por Salomão, porque ele tem a autoridade de um escritor, Judite, Tobias e assim por diante. Só que esses textos não faziam parte do texto, do cânon hebraico original, daquele que Esdras organizou, dos rolos que Esdras organizou, não faziam parte. E aí o que aconteceu? Quando houve a cisma da igreja, quando houve a reforma protestante, Lutero, ele decidiu e definiu por seguir o Antigo Testamento
como os judeus seguem até os dias de hoje. Então, sagrado, no Antigo Testamento, só aquilo que os judeus consideram sagrado até os dias atuais. Então, esses livros não entraram dentro do cânon protestante, dentro da Bíblia protestante, porque esses livros foram colocados dentro do cânon que Esdras havia organizado, que era a Bíblia hebraica. Aí você pergunta, Lucas, então está respondido. Por que a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica? Sim, porque quando nós tivemos a reforma protestante, eles continuaram com esses 7 livros a mais, que estavam dentro do cânon que foi estabelecido no Concílio de Hipona, e nós seguimos com esses livros não estando, porque eles não estavam dentro daquilo que era considerado como original. Ficou claro? Ficou claro? Lucas, mas então Lutero tirou? Não, não estava, foi colocado, foi adicionado, e Lutero simplesmente voltou a como deveria estar dentro do original. Tanto que esses textos, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus, eles não fazem parte da Bíblia dos judeus. Se você pegar a Bíblia dos judeus, hoje esses livros não estão lá. Ela está justamente igual à nossa, de Gênesis a Malaquias. Mas dentro da Bíblia católica, no Antigo Testamento, esses textos estão lá. Ah, mas eu não posso ler, porque não, leia. Macabeus, por exemplo, é um livro importantíssimo na parte histórica. Quem gosta de história da Bíblia Sagrada, leia Macabeus, porque a revolta dos Macabeus é importantíssima na história bíblica. Tobias e tantos outros são. Eclesiástico mesmo, se você ler o capítulo 13 de Eclesiástico, não tem um livro que fala mais sobre idolatria do que Eclesiástico, que fala contra, que prega contra a idolatria do que Eclesiástico. Está lá, estão aí para serem consultados, para serem lidos, mas não fazem parte da originalidade da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos a respeito da Bíblia, meus irmãos, nós precisamos entender a importância que ela tem nas nossas vidas. Teve um jovem que amava tanto as Escrituras, que o sonho desse jovem, ao longo da vida dele toda, era traduzir a Bíblia para o português. O desejo dele era traduzir a Bíblia para a nossa língua, para o português. O nome desse jovem era João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida tinha um sonho, um desejo, ele era padre, e ele tinha o desejo de traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Só que ele conseguiu traduzir. Ele traduziu a Bíblia, só que quando ele mandou a Bíblia para que ela fosse publicada, ela foi de navio. E sabe o que aconteceu? A Bíblia caiu no mar. 66 livros. Sabe quantos anos ele demorou para traduzir a Bíblia? 5 anos para traduzir a Bíblia inteira para o português. Quando ele mandou para publicar, caiu no mar. Só que ele não desistiu. Ele tinha o desejo de ver a Bíblia na língua portuguesa. E ele falou, não, eu vou conseguir. Ele traduziu dos originais, do grego, do hebraico. E ele traduziu, ele era versado, falava muitas línguas, latim, hebraico, falava aramaico, falava grego. E o desejo ardia dentro do coração dele de trazer a Bíblia também para a língua portuguesa. E ele tentou, de novo. Começou, e foi 1 ano, 2 anos. Quando chegou em 2 anos e meio, quase 3 anos, sabe o que aconteceu? Chuta, ele morreu. Quando ele estava em Ezequiel, capítulo 37, ele morreu. E a nossa Bíblia hoje, se você abrir ela, a maioria das Bíblias que vão estar aqui, a não ser que a sua seja King James ou alguma outra, a maioria das Bíblias que estão aqui, elas estão na versão João Ferreira de Almeida. Só que o João Ferreira de Almeida não conseguiu terminar. Só que os amigos dele pegaram a Bíblia, sabiam do sonho dele, sabiam do desejo dele, e terminaram a tradução e colocaram lá o nome, João Ferreira de Almeida. E hoje, ela é a Bíblia oficial das Assembleias de Deus.
A casa publicadora das Assembleias de Deus não imprime King James, não imprime outras versões da Bíblia, mas ela imprime a Bíblia do João Ferreira de Almeida. E através da tradução do João Ferreira de Almeida, muitas almas ainda estão se convertendo ao Deus da Bíblia Sagrada. Glória seja dado ao nome deste Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela não pode ser um livro que ela é colocada em cima da nossa estante e ela fica lá e ela não transforma as nossas vidas. A Bíblia ela não pode ser um livro que você só pega quando você está no sofrimento. A Bíblia ela não pode ser um livro que você pega ela e faz isso daqui, ó. Eu vou tirar uma palavra, que eu já vi gente fazendo isso aí, eu vou tirar uma palavra. E aí cai lá. E foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Ai meu Deus, o Senhor quer que eu reine. Pode falar. Oi? O que acontece? Deixa eu explicar para vocês, isso daí é muito importante. A língua é viva. A língua é viva. Vocês entenderam? A língua é viva. Se eu pegar você aqui hoje e levar você há 100 anos atrás e deixar você aqui no Brasil mesmo, mas há 100 anos atrás, a língua que era falada era qual? Era qual? Era qual? Era o português. Era ou não era? Era ou não era? Meu Deus do céu, gente. Se é assim, vocês me desanimam. Qual que era a língua falada há 100 anos atrás no Brasil, gente? Muito obrigado. Só que ele era falado como falava-se hoje? Falava-se do jeito que se fala hoje? Há 100 anos atrás, vai dar o quê? 1924? Pega um texto original de 1924 para você ler. Você vai encontrar, olha só o que você vai encontrar. Você vai encontrar em cima do U, você vai encontrar 2 pontinhos. Você vai ler, por exemplo, algumas palavras, como por exemplo a palavra Egito, ela vai ter um P no meio, Egipto. Certo? Quem aí já pegou livro antigo sabe como que é. Farmácia era com PH, não era? Por quê? Mas Lucas, e agora? Por que farmácia é com F? Por que não tem 2 pontinhos em cima da letra? Por que não tem P no meio do Egito? Porque a língua é viva. A língua ela está em constante mudança. Quando é que vai parar de sair versões atualizadas e corrigidas da Bíblia? Nunca. Porque todos os livros estão sendo constantemente atualizados. Por quê? Porque porque a língua ela muda, a língua se transforma, a língua é viva. E a Bíblia está escrita na língua humana. E ela se transforma, ela muda. Tem uma versão aonde vai estar escrito concupiscência e uma outra versão que vai estar escrito desejos da carne. Vai ter uma versão que vai estar escrito anátema e uma outra versão que vai estar escrito maldição. Vai ter uma versão que vai estar escrito abdicar-se e na outra versão vai estar escrito abrir mão. Por quê? Porque a língua é viva. A Bíblia, ela não foi escrita na língua de anjo. A Bíblia foi escrita na língua de homem. E a língua do homem muda. Antigamente você costumava chamar de irmão. Hoje você chama de mano. Qualquer dia. Não é brincadeira, gente. Qualquer dia pode acontecer. Eu não sei. Talvez eu não esteja nem vivo para isso. Mas de você abrir a Bíblia e está lá escrito lá mano. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não, é porque a língua é viva. A língua muda. As pessoas mudam a sua forma de compreensão das palavras. E pode ser que um dia você abre a Bíblia lá e vai estar escrito ali, ó, saúda seu mano com ósculo santo. Vai saber.
E aí o camarada não pegou a versão corrigida, tá lá na antiga ainda, vai estar escrito irmão. Então, irmãos, acontece isso. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender. Essa palavra aqui, ela é espada. Me mostra um livro que faz o traficante virar pastor. Me mostra um livro que tira a prostituta lá mais suja do centro da casa de prostituição e coloca ela em cima do altar para virar missionária, para ganhar almas para Jesus. Me mostra um livro que é capaz de transformar e mudar a vida do homem, como esse livro aqui. Sabe por que esse livro, mesmo estando escrito em palavras de homem, ele ainda transforma a vida, ele ainda muda pessoas, ele ainda salva vidas? Porque ele não é a palavra de um simples homem, mas é a palavra de Deus. Este livro aqui, aberto, ele tem poder de mudar a história do homem, de mudar a história da mulher, e não apenas disso, mas de lá no último dia nos levar para morar nas mansões celestiais. Meu irmão, esse livro tem que ser amado, lido, estudado, relido, aprendido. E este livro aqui é o manual da vida do crente, é o manual da vida do homem. Tudo que está escrito aqui, palavra por palavra, vírgula por vírgula, letra por letra, não foi o homem que falou, eu vou escrever, não, foi o Espírito Santo de Deus que disse, escreva. É isso que nós precisamos entender. Que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.